Uma jovem filha de empregada salva a vida de um estranho em um momento crítico. Nos dias seguintes, ele se vê obcecado por uma sensação estranha de familiaridade. Contratando investigadores, ele logo percebe que essa simples salva-vida pode ser o início de uma revelação chocante. O que ele descobrirá poderá destruir ou redimir seu futuro. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O calor sufocante parecia sugar toda a energia das ruas movimentadas naquela tarde de verão. Marco Allianz caminhava pela avenida principal, o terno italiano colado ao corpo, pelo suor quando sentiu uma vertigem estranha tomar conta de seus sentidos. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império financeiro que o colocava entre os homens mais ricos de Portugal. Mas naquele momento, todo o dinheiro do mundo não conseguia impedir que suas pernas bambeassem como gravetos secos. Tentou se apoiar no primeiro poste que encontrou, mas a escuridão já invadia sua visão. As vozes ao redor se tornaram ecos distantes, enquanto seu corpo desabava no meio da calçada. Turistas que passavam pela região pararam assustados, formando um círculo ao redor do homem caído, mas ninguém sabia ao certo o que fazer. Alguns sussurravam nervosos, outros pegavam os celulares para filmar a cena inusitada. Foi então que uma jovem de 17 anos atravessou a multidão com determinação que contrastava com sua idade. Sofia tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e usava o uniforme surrado de uma escola pública. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado do empresário e colocou as mãos sobre seu peito, iniciando uma massagem cardíaca que havia aprendido em um curso básico de primeiros socorros oferecido em sua comunidade. "Por favor, resista. Você vai ficar bem", ela repetia, enquanto pressionava o peito do homem com força e precisão. Uma mulher mais velha, que havia chegado correndo de uma lanchonete próxima, se aproximou da cena. Era Rose, mãe de Sofia, que trabalhava como faxineira em diversos estabelecimentos da Baixa de Lisboa para sustentar a filha. "Sofia, o que você está fazendo?", perguntou Rose ofegante. "Mãe, ele precisa de ajuda. Já chamaram a ambulância?", Sofia não parava os movimentos rítmicos sobre o peito de Marco, suas mãos pequenas, mas firmes, mantendo o coração dele batendo. Rose olhou para o rosto do homem inconsciente e sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Havia algo familiar naquelas feições, mas não conseguia identificar o que. O terno caro, o relógio de ouro no pulso, tudo indicava que se tratava de alguém importante, mas naquele momento ele era apenas um ser humano que precisava de ajuda. Os paramédicos chegaram 15 minutos depois, tempo suficiente para que Sofia mantivesse a circulação do empresário funcionando. Enquanto os socorristas assumiam o atendimento, preparando o equipamento e colocando Marco na maca, Sofia se afastou lentamente, as mãos ainda tremendo pela adrenalina. "Vocês salvaram a vida dele", disse um dos paramédicos para mãe e filha. "Se não fosse pela massagem cardíaca, teríamos perdido tempo demais." Rose puxou Sofia pela mão, tentando se afastar discretamente da multidão que ainda se aglomerava ao redor da ambulância. Ela sabia que pessoas como eles não costumavam se envolver em situações assim. Gente pobre tinha que passar despercebida, especialmente quando havia câmeras por perto e repórteres começando a chegar. "Mãe, será que ele vai ficar bem?", perguntou Sofia, olhando para trás enquanto eram levadas embora da cena. "Vai sim, minha filha. Você fez o que podia." Rose apertou a mão da adolescente, mas seu coração estava disparado por razões que iam além da preocupação com o desconhecido. No hospital particular mais caro de Lisboa, Marco acordou 2 horas depois em um quarto, com vista panorâmica da cidade. Sua cabeça latejava e havia diversos aparelhos conectados ao seu corpo. Mas ele estava vivo. O médico que o atendia explicou que havia sofrido uma síncope vasovagal severa, provavelmente causada por estresse extremo e exaustão. "Sr. Allianz, o senhor teve muita sorte. Se não fosse pelos primeiros socorros que recebeu na rua, sua condição poderia ter se complicado seriamente", explicou o cardiologista. "Uma jovem fez massagem cardíaca até a ambulância chegar.
Marco tentou se lembrar dos momentos antes de desmaiar, mas tudo era confuso. Havia uma voz feminina, jovem, implorando para que ele resistisse. Uma voz que despertava uma sensação estranha em seu peito, como se já a tivesse ouvido antes em algum lugar distante de sua memória. Onde estão elas? A jovem e... Havia alguém mais com ela? Infelizmente não sabemos, senhor. Elas se foram antes da chegada da nossa equipa. Não deixaram nomes, nem contactos. Durante os próximos 2 dias, enquanto se recuperava sob observação médica, Marco não conseguia tirar aquela voz da cabeça. Havia algo nela que o perturbava profundamente, uma familiaridade dolorosa que não conseguia explicar. Decidiu que precisava encontrar as pessoas que o haviam salvado, não apenas para agradecer, mas para entender por que se sentia tão inquieto. Contratou uma agência de investigação particular e forneceu toda a informação que tinha. Uma adolescente de aproximadamente 17 anos, cabelos castanhos, uniforme de escola pública, acompanhada de uma mulher mais velha, possivelmente sua mãe. A descrição era vaga, mas Marco estava determinado a encontrá-las. 3 dias depois de receber alta do hospital, ele recebeu uma ligação do detetive particular. A informação era precisa. Sofia e Rose moravam num bairro social nos arredores de Lisboa. A adolescente estudava numa escola técnica e sua mãe trabalhava como diarista em várias casas do centro de Lisboa. O que o detetive disse em seguida fez o coração de Marco quase parar novamente. Senhor Allianz, há algo interessante sobre a mãe da jovem. Rose Carmin trabalhou em sua residência há muitos anos. Foi demitida em circunstâncias, digamos, delicadas. Marco sentou-se lentamente em sua poltrona de couro italiano, as mãos tremendo. Rose Carmin. O nome ecoou em sua mente como um eco de um passado que ele havia tentado enterrar. Lembranças fragmentadas começaram a se formar. Uma jovem empregada doméstica de olhos doces, o período mais sombrio de sua vida, após a perda de seu pai. E uma noite que mudou tudo. Aos 25 anos, Marco havia herdado os negócios da família após a partida súbita de seu pai. O luto o consumia de uma forma que nenhuma de suas riquezas conseguia aliviar. Ele se lembrava vagamente de uma funcionária que trabalhava na casa da família, alguém que ofereceu conforto em um momento de extrema vulnerabilidade. Mas depois veio a acusação, a demissão dela, o escândalo abafado pela família. Agora, 17 anos depois, uma jovem com a mesma idade daquele tempo havia salvado sua vida. Uma coincidência impossível começava a se desenhar diante de seus olhos, e Marco sabia que não conseguiria ter paz até descobrir toda a verdade sobre aquela noite que havia tentado esquecer por tanto tempo. A culpa que carregava em silêncio desde então começou a despertar novamente, mais intensa do que nunca. Se suas suspeitas estivessem corretas, a jovem que salvou sua vida poderia ser muito mais do que apenas uma boa samaritana. E isso mudaria tudo. Marco passou a noite em claro, vasculhando suas memórias mais dolorosas em busca de respostas. Sentado em seu escritório particular, com vista para os arranha-céus de Lisboa, ele tentava reconstruir os eventos de 17 anos atrás. A mansão da família havia sido palco de momentos sombrios após a partida de seu pai, e Rose estava lá durante os piores dias de sua vida. Lembrava-se dela como uma jovem de poucos anos mais velha que ele, sempre solícita e discreta. Rose tinha sido contratada pela mãe de Marco, Agnes Allianz, para cuidar dos serviços domésticos da casa. Era uma mulher bonita, de sorrisos tímidos e olhar gentil, que parecia compreender a dor que ele carregava sem precisar de palavras. Na semana do velório de seu pai, Marco havia se isolado em seus aposentos, rejeitando visitas de familiares e amigos de negócios. Foi Rose quem levava suas refeições, quem se preocupava se ele estava se alimentando, quem permanecia em silêncio quando ele precisava de companhia sem conversas. Em seu estado de vulnerabilidade extrema, ele havia encontrado nela um refúgio inesperado. A memória daquela noite ainda era nebulosa em sua mente. Marco se recordava do desespero,
da solidão que parecia corroer sua alma e de como Rosie havia tentado consolá-lo quando o encontrou chorando sozinho na biblioteca. O que aconteceu entre eles havia sido impulsivo, carregado de emoção crua e necessidade de sentir algo além da dor. Ele era jovem, perdido, e ela havia oferecido o único tipo de conforto que parecia real naquele momento. Na manhã seguinte, Agnes descobriu Rosie saindo dos aposentos de Marco. A reação foi imediata e devastadora. A matriarca da família Allians acusou a empregada de se aproveitar da vulnerabilidade de seu filho para tentar subir de posição social. Rosie foi demitida no mesmo dia, sob a acusação de conduta imprópria e tentativa de manipulação. Marco, ainda embrutecido pelo luto e pressionado pela família, não havia defendido Rosie. Permitiu que ela fosse expulsa da casa sem sequer uma conversa, sem explicações, sem qualquer tipo de proteção. Nos meses seguintes, ele se refugiou nos negócios, viajou para o exterior e, gradualmente, enterrou aquele episódio no fundo de sua consciência. Agora, 17 anos depois, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que o aterrorizava. Sofia tinha exatamente a idade que uma criança concebida naquela noite teria hoje. A jovem que salvou sua vida poderia ser sua própria filha, crescida na pobreza enquanto ele acumulava riqueza sem fim. Marco cancelou todos os compromissos do dia seguinte e se dirigiu pessoalmente até os arredores de Lisboa, onde Rosie e Sofia moravam. O contraste entre o bairro nobre de Lisboa onde cresceu e a comunidade que agora visitava era brutal. Casas simples se apertavam em ruas estreitas, crianças brincavam em meio ao barulho dos autocarros superlotados e o cheiro de comida barata se misturava ao calor úmido do final da tarde. Parou o carro importado na frente de uma casa pequena, pintada de azul desbotado, com grades nas janelas, e um pequeno jardim onde algumas flores tentavam sobreviver ao calor. Suas mãos tremiam quando bateu na porta de madeira pintada. Rosie abriu a porta e o mundo pareceu parar por alguns segundos. Ela havia mudado, é claro. Os 17 anos deixaram marcas em seu rosto, mas seus olhos continuavam os mesmos. A expressão de surpresa rapidamente se transformou em algo entre medo e raiva contida. — O que o senhor quer aqui? Perguntou Rosie, com a voz firme, mas claramente abalada. — Eu preciso conversar com você e agradecer sua filha por me salvar. Rosie olhou para os lados, nervosa com a presença do carro de luxo na frente de sua casa. Os vizinhos já começavam a espiar pelas janelas, curiosos com a visita inusitada. — Não há nada para conversar, Sr. Allians. Sofia fez o que qualquer pessoa decente faria. Não precisamos de agradecimentos. Por favor, Rosie, só alguns minutos. O uso de seu primeiro nome fez com que ela fechasse ainda mais o rosto. Entre rapidamente. Não quero que os vizinhos criem histórias. O interior da casa era limpo e organizado, mas evidentemente simples. Móveis antigos, paredes com algumas rachaduras disfarçadas por uma pintura cuidadosa, um sofá de tecido desbotado mas bem conservado. Tudo ali falava de dignidade mantida, apesar das dificuldades financeiras. Sofia apareceu na sala, vinda da cozinha onde preparavam lanche depois da escola. Ao ver Marco, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. — É você, o homem da rua. Que bom saber que está bem! Exclamou ela, sem qualquer malícia ou interesse além da preocupação humana. Marco sentiu um nó na garganta ao olhar para a adolescente. Havia algo em suas feições, na forma como sorria, que despertava uma familiaridade perturbadora. Ela tinha os olhos escuros da mãe, mas o formato do rosto lembrava muito o dele próprio na mesma idade. — Sofia, vá para seu quarto terminar a lição de casa, disse Rosie seca. — Mas, mãe, eu queria saber como ele está se sentindo. — Agora, Sofia. A jovem obedeceu, mas Marco percebeu como ela olhou para trás antes de subir as escadas estreitas. Havia curiosidade genuína em seus olhos, sem qualquer conhecimento da complexa história entre sua mãe e aquele homem. Quando ficaram sozinhos, Rosie cruzou os braços e encarou Marco com uma mistura de desafio e cansaço. — Agora diga o que veio fazer aqui, depois de 17 anos.
Marco tomou coragem e observou uma cicatriz pequena no braço de Rosie, quase imperceptível, mas que despertou uma memória específica. Na noite que passaram juntos, ela havia se cortado acidentalmente com um copo quebrado e ele mesmo havia cuidado do ferimento. Rose, eu me lembro daquela noite. Me lembro de tudo. O rosto dela empalideceu, mas sua postura permaneceu firme. Não sei do que está falando. A cicatriz em seu braço. Você se cortou com um pedaço de vidro da taça que derrubei. Eu mesmo limpei o ferimento. Rose instintivamente escondeu o braço, mas era tarde demais. A lembrança estava ali, exposta entre eles, como uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado completamente. E o que isso importa agora? Você já fez todo o mal que podia fazer. Sofia, ela é minha filha, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rose se sentou pesadamente no sofá, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Você destruiu minha vida naquele dia, ela disse, com voz baixa, mas carregada de dor. Sua mãe me expulsou como se eu fosse uma criminosa. Disse que eu era uma aproveitadora, que tinha seduzido você por interesse. Nunca pude trabalhar em casa de família novamente. A reputação que sua família criou para mim me seguiu por anos. Marco se sentou na cadeira em frente a ela, sentindo o peso de cada palavra. Eu era jovem, Rose. Estava perdido, sofrendo. E você acha que eu não estava sofrendo também? Você acha que foi fácil para mim descobrir que estava grávida de um homem que me deixou ser humilhada e expulsa sem dizer uma palavra em minha defesa? Você nunca me procurou para contar sobre a gravidez. Rose riu amargamente. Procurar? Para quê? Para ser humilhada novamente? Para ouvir que eu estava inventando histórias para conseguir dinheiro? Eu sabia qual seria sua reação. Sabia que pertencíamos a mundos diferentes e que você jamais aceitaria a responsabilidade. Marco baixou a cabeça, a culpa pesando sobre seus ombros como uma montanha. Então, Sofia realmente é sua filha, sim. Mas isso não te dá nenhum direito sobre ela. Eu a criei sozinha, trabalhei em 3 empregos para colocá-la na escola, ensinei a ela valores que sua riqueza jamais poderia comprar. Sofia é minha filha. A conversa foi interrompida pelo som da jovem descendo as escadas. Ela havia terminado a lição de casa e, curiosa sobre a visita prolongada, decidiu se juntar a eles novamente. Posso perguntar por que o senhor veio nos visitar? Perguntou Sofia, com a inocência de quem não compreendia as tensões subjacentes da situação. Marco olhou para Rose, que fez um sinal claro com os olhos. Nenhuma palavra sobre a verdade. Eu queria agradecer pessoalmente por você ter me salvado e oferecer uma forma de retribuir. Retribuir como? Perguntou Sofia, intrigada. Sofia, vá preparar o jantar, interrompeu Rose, mas Marco percebeu que ela também queria ouvir sua resposta. Quero ajudar vocês, financeiramente, com os estudos de Sofia, com uma casa melhor. Não precisamos de caridade, disse Rose firme. Não é caridade, é responsabilidade. As palavras carregavam um peso que Sofia não compreendia totalmente, mas ela sentiu a tensão no... Havia algo entre sua mãe e aquele homem que ia muito além de um simples agradecimento por primeiros socorros. Marco sabia que não sairia dali com respostas fáceis ou perdão imediato, mas havia dado o primeiro passo. A jovem que salvou sua vida era realmente sua filha, e agora ele precisava encontrar uma forma de reparar 17 anos de ausência sem destruir a estabilidade que Rose havia construído sozinha. Nas semanas que se seguiram àquela primeira visita, Marco desenvolveu uma persistência que surpreendeu até mesmo ele próprio. Todo dia, religiosamente, aparecia na porta da Casa Azul desbotada com pequenos gestos que pareciam casuais, mas que eram cuidadosamente planejados. Às vezes trazia frutas frescas, dizendo que havia comprado em excesso no mercado. Outras vezes chegava com livros didáticos, alegando que poderiam ajudar Sofia em seus estudos. Rose resistia a cada tentativa de aproximação, mas Sofia, com a curiosidade natural de uma adolescente, começou a se interessar genuinamente pela presença daquele homem elegante que parecia se importar tanto com elas. Para ela,
Marco era simplesmente uma pessoa bondosa que havia decidido retribuir um favor. Mãe, por que você sempre fica tensa quando o Sr. Aliens vem nos visitar? Perguntou Sofia certa, tarde enquanto ajudava Rose a dobrar roupas que haviam sido lavadas à mão. Pessoas como ele não fazem nada sem segundas intenções, filha. Homens ricos não perdem tempo com gente como nós por generosidade. Mas ele parece sincero. E olha como ele fica feliz quando conversamos sobre meus estudos. Acho que ele realmente se importa. Rose suspirou, sabendo que era impossível explicar para a filha a complexa teia de emoções e culpa que conectava sua família àquele homem. Sofia crescera sem a presença de uma figura paterna, e era natural que ela se sentisse atraída pela atenção masculina que Marco oferecia. Marco, por sua vez, descobriu que estar perto de Sofia despertava nele sentimentos que jamais havia experimentado. Cada sorriso dela, cada história sobre a escola, cada pequena conquista acadêmica que ela compartilhava, preenchia um vazio em seu peito que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez em sua vida, ele entendia o que significava amor incondicional. Um dia, quando Sofia mencionou que precisava de ajuda com matemática para uma prova importante, Marco se ofereceu para ensiná-la. Rose hesitou, mas a necessidade educacional da filha falou mais alto que suas reservas pessoais. Só por algumas horas, e eu fico presente durante todo o tempo, estabeleceu ela com firmeza. Marco concordou prontamente, grato por qualquer oportunidade de estar perto da jovem. Durante as sessões de estudo, ele descobriu que Sofia tinha uma inteligência viva e curiosa, uma sede de aprender que o emocionava profundamente. Ela sonhava em estudar engenharia, mas sabia que as limitações financeiras tornavam esse objetivo quase impossível. Se eu conseguir uma bolsa de estudos, posso fazer faculdade, explicou Sofia com os olhos brilhando de esperança. Minha mãe trabalha tanto para me dar educação, quero que ela se orgulhe de mim. Marco sentiu o coração se apertar. Ali estava sua filha, brilhante e determinada, lutando por oportunidades que ele poderia oferecer com um simples gesto. Mas sabia que Rose jamais aceitaria ajuda direta, especialmente vinda dele. Foi então que ele teve uma ideia. Através de um intermediário, financiou discretamente um programa de bolsas de estudo em engenharia para jovens de baixos rendimentos. Sofia se inscreveu sem saber que o programa havia sido criado especialmente para estudantes como ela. E quando foi selecionada, sua alegria foi contagiante. Mãe, eu consegui! Ganhei uma bolsa integral para estudar engenharia. Sofia dançou pela casa pequena, segurando a carta de aprovação, como se fosse o maior tesouro do mundo. Rose abraçou a filha, mas por cima do ombro de Sofia lançou um olhar suspeito para Marco, que estava presente para a celebração. Ela conhecia muito bem a capacidade daquele homem de mover montanhas quando queria algo. Que coincidência interessante, murmurou Rose para Marco quando Sofia subiu para mostrar a carta aos vizinhos. Às vezes, a vida nos dá segundas chances, respondeu ele, sem negar nem confirmar o envolvimento no programa. Você não pode comprar uma filha, Marco. Não estou tentando comprar nada. Estou tentando ser o pai que deveria ter sido desde o início. A palavra pai, dita em voz alta, fez Rose se calar. Até então, eles haviam dançado ao redor da verdade, mas não a haviam enfrentado diretamente. Marco continuou, com voz baixa, mas firme. Eu sei que cometi erros terríveis. Sei que fui covarde e egoísta. Mas Sofia é minha filha, Rose, e eu perdi 17 anos da vida dela. Não quero perder mais nenhum dia. Antes que Rose pudesse responder, Sofia voltou, radiante de felicidade. Marco decidiu que era hora de dar o próximo passo. Sofia, que tal se eu buscasse você na escola algumas vezes? Podemos tomar sorvete e conversar sobre como estão os estudos. Sério, você faria isso? Os olhos de Sofia brilharam de alegria genuína. Rose quis protestar, mas viu a felicidade no rosto da filha e não teve coragem de negar aquela pequena alegria. Só se você quiser, filha, e sempre com horários combinados. Claro que eu quero. Assim começou uma rotina que mudaria a vida de todos os três. Marco passou a buscar Sofia na escola 2 vezes por semana, sempre pontual, sempre bem-humorado.
Eles iam à sorveteria simples do bairro, conversavam sobre os sonhos dela e, lentamente, Marco começou a entender a personalidade da filha que havia perdido ao crescer. Sofia era doce, mas determinada. Tinha senso de justiça apurado e se preocupava genuinamente com os problemas das pessoas ao redor. Era exatamente o tipo de pessoa que Marco teria orgulho de ter criado, se tivesse tido a chance. Mas a presença constante de um homem rico no bairro começou a despertar suspeitas entre os vizinhos. Comentários sussurrados se espalhavam pelas ruas estreitas como fogo em mato seco. Por que um milionário vem aqui toda semana? Deve estar interessado na Rose, mulher bonita ainda, apesar da idade. Ou talvez seja na filha. Você viu como ele olha para a menina? Isso não é normal. Gente rica não faz caridade sem querer algo em troca. O falatório chegou aos ouvidos de Rose através de uma vizinha bem-intencionada que se preocupava com a reputação da família. Rose, querida, você precisa tomar cuidado. As pessoas estão comentando sobre as visitas daquele homem. Alguns estão dizendo coisas desagradáveis. Rose sentiu o estômago afundar. Era exatamente o que sempre temera. A presença de Marco em suas vidas estava criando o tipo de especulação que poderia manchar a reputação que ela havia lutado tanto para reconstruir após a humilhação de 17 anos atrás. Naquela noite, quando Marco veio buscar Sofia para mais uma de suas conversas, Rose o impediu na porta. Não pode mais vir aqui com tanta frequência. Os vizinhos estão comentando. Que tipo de comentários? O tipo que uma mãe solteira não deveria ter que ouvir sobre si mesma e sobre sua filha. Marco sentiu uma onda de raiva. Então vamos parar de nos esconder. Vamos contar a verdade. A verdade? Você quer expor Sofia ao tipo de escândalo que sua família criou ao redor de mim? Quer que ela descubra que foi concebida em um momento de fraqueza e que o pai dela passou 17 anos fingindo que ela não existia? Não foi assim. Foi exatamente assim. Sofia apareceu atrás da mãe, percebendo a tensão na conversa. Aconteceu alguma coisa? Por que vocês estão discutindo? Marco olhou para a filha, seu coração se partindo ao ver a confusão e preocupação em seus olhos. Não é nada, Sofia. Só alguns problemas de adultos. Tem a ver comigo? Com nossa amizade? A palavra amizade ecoou dolorosamente no ar. Marco sabia que era muito mais que isso, mas também sabia que não tinha o direito de definir a relação sem o consentimento de Rose. Claro que não, querida, respondeu Rose forçando um sorriso. Só estamos ajustando alguns horários. Mas Sofia não era tola. Aos 17 anos, ela já havia aprendido a ler as emoções dos adultos com precisão. Havia algo acontecendo entre sua mãe e Marco que ia muito além de agradecimento por primeiros socorros. A forma como eles se olhavam, a tensão que surgia sempre que ficavam sozinhos, a atenção excessiva que ele dedicava a ela, tudo isso criava uma sensação de mistério que não saía de sua cabeça. Mãe, disse ela naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, por que parece que você e o Sr. Marco se conhecem há muito mais tempo do que desde aquele dia na rua? Rose fingiu estar ocupada, arrumando o guarda-roupa, evitando o olhar perspicaz da filha. É impressão sua, Sofia. Não é impressão. E por que ele se importa tanto conosco? Não que eu esteja reclamando, eu gosto muito dele, mas é estranho, não é? Rose se sentou na beira da cama e acariciou os cabelos da filha. Algumas pessoas simplesmente têm corações generosos, minha filha. Mas seus olhos ficam tristes sempre que vocês conversam. Como se houvesse algo que vocês não estão me contando. A intuição de Sofia era mais aguçada do que Rose havia imaginado. A adolescente estava começando a perceber que havia segredos entre os adultos em sua vida, e isso a incomodava profundamente. Ela havia crescido numa relação de total transparência com a mãe, e agora sentia que algo importante estava sendo escondido dela. Marco, por sua vez, voltou para sua mansão naquela noite com o coração pesado. A cada dia que passava, ficava mais difícil manter o segredo. Sofia merecia saber a verdade sobre sua identidade, mas Rose tinha razões válidas para seu medo.
A revelação poderia expor a jovem a um tipo de atenção pública que poderia destruir a paz que elas haviam construído juntas. As semanas seguintes transcorreram em uma atmosfera de crescente tensão. Marco continuou suas visitas, mas agora elas eram mais espaçadas e discretas. Ele havia alugado um carro comum para substituir o veículo de luxo que chamava tanto a atenção no bairro, mas ainda assim sentia os olhares curiosos dos vizinhos sempre que aparecia. Sofia, entretanto, desenvolveu uma obsessão silenciosa por entender a verdadeira natureza da relação entre sua mãe e Marco. Ela começou a observar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como as mãos de sua mãe tremiam sutilmente quando Marco chegava, o jeito como ele a olhava com uma mistura de carinho e remorso e, principalmente, a semelhança física entre ela e o empresário que se tornava mais evidente a cada encontro. Certa manhã, enquanto se arrumava para a escola, Sofia se posicionou diante do espelho e realmente estudou seus próprios traços pela primeira vez. O formato do seu rosto, a linha da mandíbula, até mesmo a forma como sorria. Tudo isso ecoava características que ela havia observado em Marco durante suas conversas. "Mãe", disse ela durante o café da manhã com voz cuidadosamente casual, "você tem fotos de quando eu era bebê?" Rose quase derrubou a chávena de café. "Por que essa pergunta de repente?" "Curiosidade. Quero ver como eu era pequena e... quero ver se eu puxei mais você ou meu pai." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Rose nunca havia mostrado fotos dessa época para Sofia, sempre alegando que foram perdidas em uma mudança. Na verdade, ela havia escondido todas as imagens dos primeiros anos de vida da filha, porque elas tornavam a semelhança com Marco muito evidente. "Você sabe que perdemos essas fotos quando nos mudamos daquela casa antiga", mentiu Rose, odiando-se por isso. "E sobre meu pai, você nunca quis me contar quem ele era?" Rose sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Durante 17 anos, havia conseguido evitar essa conversa com evasivas gentis e promessas de "quando você for mais velha". Mas Sofia agora tinha 17 anos e não era mais uma criança que aceitava respostas vagas. "Seu pai era uma pessoa complicada, Sofia. Não fazia parte da nossa vida. Mas ele sabe que eu existo?" A pergunta atingiu Rose como um soco no estômago, porque agora Marco sabia e ela podia ver em seus olhos o desespero para ser parte da vida da filha que havia perdido. "É complicado, querida. Tudo é complicado quando se trata do meu pai", observou Sofia, com uma tristeza que partiu o coração de Rose. "Às vezes eu me pergunto se ele pensa em mim, se sente minha falta, se..." "Sofia, pare, por favor." "Por quê, mãe? Porque eu não posso nem mesmo sonhar com ter um pai." Rose se levantou abruptamente da mesa, as lágrimas ameaçando cair. "Porque às vezes os sonhos podem se tornar pesadelos, minha filha." Sofia ficou sozinha na cozinha, mais confusa do que nunca. Havia algo profundamente errado acontecendo, e ela estava determinada a descobrir o que era. Naquele mesmo dia, durante o intervalo na escola, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Usou o telefone da secretaria para ligar para o escritório de Marco. Ela havia decorado o número de tanto ver Rose anotar quando ele ligava para combinar visitas. "Senhor Allians, é Sofia. Preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Pode me encontrar na praça perto da escola hoje à tarde?" Marco cancelou imediatamente uma reunião importante. A urgência na voz de Sofia o preocupou profundamente. Quando se encontraram na praça, Sofia foi direta ao ponto com a coragem típica da juventude. "Eu sei que existe algo entre o senhor e minha mãe que vocês não estão me contando. E eu tenho 17 anos, não sou mais criança para ser protegida de verdades difíceis." Marco sentou-se no banco ao lado dela, seu coração disparado. Este era o momento que ele temia e desejava ao mesmo tempo. "Sofia, eu notei que somos parecidos, muito parecidos. E minha mãe fica estranha sempre que falo sobre meu pai. E o senhor olha para mim como se me conhecesse há muito tempo." Marco fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Sua filha era inteligente e corajosa, exatamente como ele havia imaginado que ela seria.
Você tem razão. Existe algo que não foi dito. O senhor é meu pai? A pergunta flutuou no ar entre eles como uma bomba pronta para explodir. Marco olhou nos olhos escuros de Sofia, tão parecidos com os de Rose, mas com uma determinação que ela havia herdado dele. Eu acredito que sim, mas precisamos ter certeza. Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Parte dela sempre soubera que algo estava faltando em sua vida, um pedaço do quebra-cabeça de sua identidade que nunca se encaixou. Agora, esse pedaço tinha nome e rosto. Por que minha mãe nunca me contou? Marco respirou fundo, sabendo que precisava ser honesto sem destruir a relação entre mãe e filha. Porque ela tem motivos para não confiar em mim. Eu cometi erros graves no passado, Sofia. Erros que machucaram sua mãe profundamente. Que tipo de erros? Eu fui covarde quando deveria ter sido corajoso. Deixei que ela fosse prejudicada por nossa proximidade. E não. Estive presente quando vocês precisaram de mim. Sofia processou essas informações em silêncio. Durante toda a sua vida, havia imaginado diferentes cenários sobre quem seria seu pai. Algumas vezes, fantasiava que ele era um herói que havia perdido para sempre. Outras vezes, temia que fosse alguém ruim que tinha abandonado elas por não se importar. Nunca havia considerado a possibilidade de que ele fosse alguém que se importava, mas que havia falhado. E agora? O que acontece agora? Primeiro, precisamos ter certeza. Vou fazer um exame de ADN. Se confirmar que sou seu pai, então teremos uma conversa muito longa sobre o futuro. E minha mãe? Ela sabe que estamos conversando sobre isso? Não. E ela ficará muito brava comigo por ter essa conversa com você sem a permissão dela. Sofia sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Deixe que eu cuido da minha mãe. Ela me protege demais, mas no fundo sabe que eu preciso da verdade. Marco sentiu uma onda de orgulho pela maturidade da filha. Aos 17 anos, ela demonstrava uma sabedoria emocional que ele só havia adquirido muito tarde na vida. Sofia, independentemente do resultado do exame, eu quero que você saiba que me importo profundamente com você. Estes últimos meses conhecendo você têm sido os mais significativos da minha vida. Para mim também, admitiu ela, sua voz suave. Sempre senti que algo estava faltando, uma peça do quebra-cabeça da minha vida. Talvez você seja essa peça. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo a magnitude do momento. Finalmente, Sofia se levantou. Eu preciso ir para casa, e o senhor precisa marcar esse exame. Você vai contar para sua mãe sobre nossa conversa? Vou, mas do meu jeito, no meu tempo. Marco assistiu Sofia se afastar, seu coração dividido entre esperança e terror. Se o exame confirmasse o que ele já sabia em seu coração, sua vida mudaria para sempre. Mas também sabia que Rose jamais o perdoaria por ter essa conversa com Sofia sem sua permissão. Naquela noite, no laboratório particular mais discreto de Lisboa, Marco coletou material para o exame de ADN. O médico garantiu que os resultados estariam prontos em 72 horas, mas para Marco, cada hora parecia uma eternidade. Enquanto isso, Sofia chegou em casa com uma determinação silenciosa que Rose reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ela própria tinha quando havia tomado uma decisão importante. Mãe, precisamos conversar. Sobre o quê, querida? Sobre meu pai, sobre Marco e sobre por que vocês acham que podem continuar me protegendo da verdade. Rose sentou-se lentamente, sabendo que o momento que ela havia temido por 17 anos finalmente havia chegado. Não havia mais como evitar ou adiar. Sua filha havia crescido e exigia respostas que ela merecia ter. O que você quer saber, Sofia? Eu quero saber tudo. E pela primeira vez em 17 anos, Rose começou a contar a verdade sobre a noite que mudou todas as suas vidas, sobre o homem que se tornou o pai ausente de Sofia, e sobre os segredos que ela havia carregado sozinha por tanto tempo. A conversa durou até o amanhecer, com lágrimas, perdão e finalmente o alívio de não ter mais segredos entre mãe e filha. 3 dias depois,
Marco recebeu a ligação que confirmou o que seu coração já sabia. Sofia era oficialmente sua filha. O exame de ADN não deixava margem para dúvidas. Agora, ele precisava decidir como usar essa informação para construir uma família que havia perdido por tanto tempo, sem destruir o que Rose havia construído com tanto sacrifício. Marco segurava o envelope com o resultado do exame de ADN há 3 horas, sem coragem de abri-lo. Sentado em seu escritório, com a vista panorâmica de Lisboa se estendendo diante dele, sabia que aquele papel mudaria sua vida para sempre. Quando finalmente rompeu o lacre, as palavras técnicas confirmaram o que seu coração já sabia. Probabilidade de paternidade de 99,999%. Sofia era sua filha. Ele cancelou todos os compromissos do dia e se dirigiu imediatamente para a Casa Azul desbotada. Desta vez, não havia como adiar a conversa definitiva com Rose. O resultado do exame lhe dava não apenas a confirmação científica, mas também uma coragem que nunca havia sentido antes. Rose abriu a porta com uma expressão que misturava resignação e apreensão. A conversa com Sofia na noite anterior havia durado horas e ela sabia que este momento era inevitável. Você contou para ela, disse Marco, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Ela tem o direito de saber a verdade sobre sua origem. Sempre teve. E agora? Rose o convidou para entrar, mas desta vez a atmosfera era diferente. Não havia mais segredos para esconder. Não havia mais negação possível. Sofia estava na escola, o que lhes dava privacidade para uma conversa que deveria ter acontecido 17 anos atrás. Eu fiz o exame de ADN, disse Marco, tirando o papel do bolso interno do paletó. E 99,99% de probabilidade de paternidade. Rose fechou os olhos, como se ainda pudesse fingir que este momento não estava acontecendo. Eu sabia, sempre soube. Por que nunca me procurou, Rose? Por que carregou isso sozinha? Porque eu conhecia você, Marco. Conhecia sua família, seu mundo. Sabia que jamais aceitariam uma criança concebida com uma empregada doméstica. E estava certa, não estava? Sua mãe me expulsou da casa como se eu fosse uma criminosa, apenas por suspeitar do que havia acontecido. Marco se sentou pesadamente no sofá simples, o peso da culpa esmagando seus ombros. Minha mãe, Agnes, sempre foi muito protetora da reputação da família, mas isso não justifica minha covardia. Você tinha 25 anos, Marco. Era adulto o suficiente para tomar suas próprias decisões, mas escolheu se calar e me deixar enfrentar as consequências sozinha. Eu sei, e sinto muito, mais do que você pode imaginar. Seu remorso não devolve os 17 anos que Sofia cresceu sem pai. Não apaga as noites que passei chorando, me perguntando se havia tomado a decisão certa em não procurá-lo. Não paga os trabalhos humilhantes que tive que aceitar para criar nossa filha. A palavra nossa pairou no ar entre eles, carregada de significado e possibilidade. Eu quero fazer parte da vida dela, Rose. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início. E você acha que é simples assim? Que pode aparecer com seu dinheiro e comprar 17 anos de ausência? Não é sobre dinheiro. Não? Então por que a primeira coisa que ofereceu foi ajuda financeira? Por que criou um programa de bolsas específico para Sofia? Tudo o que você sabe fazer é resolver problemas com dinheiro. Marco se levantou frustrado, porque é a única forma que conheço de demonstrar que me importo, porque quero que ela tenha as oportunidades que eu posso proporcionar. E o que ela precisa de você não pode ser comprado, Marco. Ela precisa de presença, de consistência, de um pai que esteja lá nos momentos difíceis, não apenas quando é conveniente. Antes que Marco pudesse responder, ouviram a porta da frente se abrir. Sofia havia chegado da escola mais cedo que o usual, e a tensão na sala de estar era palpável. Oi, mãe. Oi, pai, disse Sofia, testando a palavra com cuidado, mas também com uma ponta de desafio. Rose e Marco se entreolharam, surpresos pela diretriz da jovem. Sofia, nós estávamos conversando sobre o resultado do exame, sobre como vamos lidar com isso daqui para frente. Sofia deixou a mochila escolar no chão e se sentou na cadeira em frente aos 2 adultos.
porque eu já pensei muito sobre isso. Você pensou sobre o quê, querida? Perguntou Rose, preocupada com a determinação na voz da filha. Sobre ter um pai, sobre como isso muda a nossa vida, e sobre o que eu quero. Marco se inclinou para frente, ansioso para ouvir a perspectiva da filha. E o que você quer, Sofia? Eu quero conhecer você. De verdade. Não como o homem rico que aparece aqui de vez em quando com presentes caros. Quero saber quem você é, o que gosta, como pensa. Quero que você me conheça também. Mas, filha, interrompeu Rose, as coisas não são tão simples assim. Por que não, mãe? Porque temos medo do que as pessoas vão falar. Porque ele tem dinheiro e nós não. Eu cansei de viver escondida. Marco sentiu uma onda de orgulho pela coragem da filha, mas também percebeu a complexidade da situação. Sofia, eu quero a mesma coisa que você, mas sua mãe tem razões para estar preocupada. Meu mundo é complicado, cheio de pessoas que podem tentar nos prejudicar. Então vamos enfrentar isso juntos. A simplicidade da declaração de Sofia contrastava com a complexidade das emoções que circulavam na sala. Rose sabia que sua filha estava certa, mas ainda temia as consequências da exposição pública. 2 semanas depois, a decisão foi tomada fora de suas mãos. Um repórter investigativo havia começado a seguir Marco depois de receber uma dica anônima sobre suas visitas frequentes ao bairro. Social. Fotografias de Marco e Sofia tomando sorvete juntos apareceram em um blog de fofocas com a manchete: Milionário mantém jovem de 17 anos em bairro pobre. A insinuação era clara e devastadora. O blog sugeria que Marco estava envolvido em algo impróprio com uma menor de idade e que Rose estava facilitando essa situação por interesse financeiro. Rose descobriu sobre a publicação quando uma vizinha lhe mostrou o telefone, horrorizada. As fotos mostravam Marco e Sofia em momentos inocentes, mas a angulação e as legendas criavam uma narrativa completamente distorcida. Eles estão dizendo que você está vendendo sua filha. Rose, disse a vizinha indignada, todo mundo está comentando. Você precisa fazer alguma coisa. Rose sentiu o mundo desabar novamente. Era exatamente o que havia temido durante todos esses anos. A imprensa havia transformado sua situação em um escândalo sórdido, pintando-a como uma mãe sem escrúpulos que explorava a própria filha. Quando Sofia chegou da escola naquele dia, encontrou a mãe chorando na cozinha, com o telefone na mão. Mãe, o que aconteceu? Rose mostrou a tela para a filha, que leu a matéria com crescente indignação. Isso é mentira. Eles não têm o direito de... Eles têm o direito de escrever o que quiserem, Sofia. E as pessoas sempre acreditam no pior. Sofia pegou o próprio telefone e ligou para Marco imediatamente. Você viu o que estão escrevendo sobre nós? Sim, Sofia. Meus advogados já estão trabalhando para remover a publicação e processar o blog por difamação. Isso não é suficiente. Eles estão destruindo a reputação da minha mãe. Eu sei, e eu vou consertar isso. Como? Marco respirou fundo, sabendo que havia chegado o momento de tomar a decisão mais importante de sua vida. Contando a verdade, publicamente. Marco, não. Rose havia pegado o telefone das mãos de Sofia. Isso vai piorar tudo. Sua família, seus negócios... Eu não me importo com os negócios, Rose, e minha família vai ter que aceitar. Sofia é minha filha, e eu não vou mais esconder isso. Naquela mesma noite, Marco convocou uma coletiva de imprensa em seu escritório. Jornalistas de todos os veículos de Lisboa compareceram, curiosos sobre o que o empresário mais influente de Portugal tinha a declarar. Com Rose e Sofia ao seu lado, Marco olhou diretamente para as câmeras e disse as palavras que mudaram tudo. Meu nome é Marco Allianz e Sofia é minha filha. Há 17 anos cometi um erro terrível ao não assumir minha responsabilidade como pai. Rose Carmin criou nossa filha sozinha, com dignidade e amor, enquanto eu construía um império financeiro que não significa nada comparado à família que perdi. As insinuações publicadas hoje não são apenas falsas, mas cruéis com uma mulher e uma jovem que merecem apenas respeito e admiração.
O silêncio no auditório foi seguido por uma explosão de flashes fotográficos e perguntas gritadas. Marco respondeu a todas com honestidade brutal sobre seu passado, seu arrependimento e sua determinação de ser um pai presente dali em diante. A declaração pública de Marco dominou as manchetes dos jornais no dia seguinte. Empresário assume paternidade de jovem de 17 anos. Era a manchete principal, acompanhada de análises sobre a coragem dele em assumir publicamente um erro do passado e sobre a história de superação de Rose como mãe solteira. Mas nem todos ficaram satisfeitos com a revelação. A família Alliance, especialmente Agnes, a mãe de Marco, estava furiosa com a exposição pública. Ela havia construído sua vida social baseada na reputação impecável da família. E agora sentia que essa reputação estava manchada. Na manhã seguinte à coletiva, Agnes apareceu na porta da Casa Azul Desbotada, acompanhada de 2 advogados e uma assistente social. "Rose Carmine?" perguntou a assistente social, com voz oficial. "Sim. Estamos aqui para avaliar as condições de vida de Sofia Carmine. Há questões sobre a adequação do ambiente atual para uma menor que agora é reconhecidamente herdeira de uma das fortunas mais importantes de Portugal." Rose sentiu como se estivesse vivendo seu pior pesadelo novamente. 17 anos depois, a família Alliance estava novamente tentando destruir sua vida, mas desta vez queriam também tirar Sofia dela. Sofia, que havia escutado a conversa da cozinha, apareceu na sala com uma determinação que surpreendeu todos os presentes. "Vocês não têm o direito de questionar a forma como minha mãe me criou. Ela é a melhor mãe do mundo, e eu não vou a lugar nenhum." Agnes olhou para a neta que estava conhecendo pela primeira vez, vendo nela traços inconfundíveis da família Alliance, mas também uma força de caráter que claramente vinha de Rose. "Criança, você não entende as implicações de sua nova posição social. Precisa de educação adequada, ambiente apropriado." "Eu entendo perfeitamente, e entendo que vocês estão tentando separar uma família que acabou de se reencontrar." Foi então que Marco chegou tendo sido alertado por Rose sobre a visita inesperada. Ao ver sua mãe e os advogados na casa simples, sua expressão se endureceu. "Mãe, o que está fazendo aqui?" "Protegendo os interesses da nossa família, Marco, e da sua filha. Minha filha está perfeitamente protegida onde está. Em uma casa sem condições adequadas, com uma mulher que claramente não pode oferecer o tipo de educação que uma Alliance merece, com a mulher que a amou e criou sozinha enquanto eu falhava como pai." A batalha estava apenas começando, e todos sabiam que a luta pela guarda de Sofia seria muito mais complexa do que qualquer um havia imaginado. A batalha judicial que se seguiu foi uma das mais acompanhadas pela imprensa nacional. Agnes Alliance havia contratado os melhores advogados de Portugal para questionar a capacidade de Rose de criar uma jovem que agora era reconhecidamente herdeira de uma das maiores fortunas do país. O argumento central era que Sofia merecia um ambiente que correspondesse à sua nova posição social e econômica. Do outro lado, Marco surpreendeu a todos ao contratar uma equipa jurídica para defender Rose e contestar sua própria família. Pela primeira vez em sua vida, ele estava lutando contra o império familiar que havia construído sua identidade, escolhendo ficar do lado certo ao invés do lado poderoso. "Senhor Alliance", disse o advogado da família durante uma reunião tensa, "o senhor está lutando contra seus próprios interesses. Como herdeira, Sofia tem direito a uma educação e ambiente compatíveis com sua posição. Sofia tem direito a continuar vivendo com a mãe que a amou incondicionalmente durante 17 anos, respondeu Marco firme. Essa é a única posição que me importa. O processo se arrastou por meses. Durante esse período, assistentes sociais fizeram visitas regulares à Casa Azul Desbotada, analisando cada detalhe da vida de Rose e Sofia. A imprensa acompanhava cada desenvolvimento, transformando a família em personagens de um drama nacional. Sofia, por sua vez, demonstrou uma maturidade impressionante durante todo o processo. Recusou-se a ser intimidada pelos advogados da família Alliance e se manteve firme em sua posição de que queria continuar morando com a mãe.
Minha mãe me criou com amor, valores e dignidade, declarou ela durante uma audiência. Ela trabalhou em 3 empregos para me colocar na escola. Me ensinou a importância da honestidade e do trabalho duro. Não vejo como uma mansão pode ser mais valiosa que isso. Rose assistiu a filha falar com orgulho misturado à preocupação. Sofia estava crescendo no meio daquele turbilhão, mas Rose temia que a exposição pública pudesse marcar negativamente a adolescente. Marco, entretanto, enfrentou um verdadeiro exílio social. Muitos de seus pares empresariais o criticavam por lavar roupa suja em público e por dar as costas à própria família. Alguns contratos de negócios foram cancelados e ele teve que lidar com a pressão de sócios que questionavam sua estabilidade emocional. Mas pela primeira vez em sua vida, Marco estava em paz com suas escolhas. Cada dia que passava convivendo com Rose e Sofia, mesmo sob a pressão do processo judicial, o fazia entender o que realmente importava na vida. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou Rose certa noite, quando eles estavam sozinhos na pequena cozinha, depois que Sofia havia ido dormir. "Está perdendo muito por nossa causa." "Estou ganhando tudo que realmente importa", respondeu Marco sincero. "Pela primeira vez na minha vida, estou fazendo a coisa certa. Mesmo que sua família nunca o perdoe, minha família real está aqui nesta casa, o resto é só negócio." A virada no caso veio quando Agnes cometeu um erro estratégico. Durante uma audiência particularmente tensa, ela fez comentários depreciativos sobre a origem social de Rose, sugerindo que pessoas como ela não tinham capacidade de entender as necessidades de alguém da classe social superior. Sofia, que estava presente na audiência, se levantou imediatamente. "Com todo respeito, Sra. Agnes, a senhora não conhece nada sobre necessidades reais. Minha mãe entendeu que eu precisava de amor, educação e valores. A senhora parece achar que eu preciso de dinheiro e status. Quem realmente não entende as necessidades de uma jovem?" O juiz, Dr. Vitor Mendes, observou atentamente o comportamento de todos os envolvidos durante os meses de processo. Era um magistrado conhecido por suas decisões ponderadas e por priorizar sempre o bem-estar dos menores envolvidos em disputas familiares. Na audiência final, Dr. Vitor tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Após meses analisando este caso, fica claro que a questão central não é sobre recursos financeiros ou posição social, mas sobre amor verdadeiro e estabilidade emocional, começou o juiz. Sofia Carmen foi criada por 17 anos por uma mulher que demonstrou consistente dedicação, amor e sacrifício para garantir o melhor para sua filha. O facto de Rose Carmine ter criado uma jovem tão equilibrada, inteligente e com valores sólidos sob circunstâncias financeiras difíceis apenas demonstra sua excepcional capacidade maternal. Agnes empalideceu, percebendo que sua estratégia havia se voltado contra ela. "No entanto", continuou o juiz, "também reconheço o genuíno arrependimento e a transformação do Sr. Marco Allians, que tem demonstrado verdadeiro compromisso em reparar seus erros passados e ser um pai presente para Sofia." Marco segurou a respiração, esperando a decisão final. "Portanto, determino que a guarda principal de Sofia Carmine permanece com sua mãe, Rose Carmine, que demonstrou ser uma mãe exemplar. O Sr. Marco Allians terá direito de convivência ampla e irrestrita com a filha, incluindo a responsabilidade de contribuir para sua educação e bem-estar. A família fica constituída não pela imposição legal, mas pelo amor e compromisso genuínos demonstrados pelas partes." O alívio na pequena família foi palpável. Sofia abraçou Rose com lágrimas nos olhos, enquanto Marco sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Agnes saiu do tribunal em silêncio, escoltada por seus advogados. A derrota legal havia sido também uma derrota moral, e ela sabia que havia perdido não apenas a batalha judicial, mas também o respeito do próprio filho. Nos meses que se seguiram à decisão judicial, a vida das 3 pessoas se reorganizou de uma forma que nenhum deles havia imaginado possível. Marco,
que havia sofrido alguns prejuízos financeiros devido aos contratos cancelados e à pressão social, decidiu usar essa situação como uma oportunidade para reformular completamente suas prioridades. Ele criou uma fundação dedicada a ajudar mães solteiras e jovens de baixos rendimentos, usando Rose como consultora principal do projeto. Rose, por sua vez, descobriu que tinha talento natural para a administração e gestão de projetos sociais, finalmente encontrando uma carreira que lhe dava propósito além da mera sobrevivência. Nunca pensei que seria diretora de alguma coisa, disse Rose para Sofia certa manhã, enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho na fundação. Eu sempre soube que você era capaz de grandes coisas, mãe. Só precisava da oportunidade certa. A Fundação Segundas Chances, como foi batizada, tornou-se rapidamente uma referência nacional em programas de apoio social. Rose descobriu que sua experiência pessoal de superação a tornava unicamente qualificada para entender e ajudar outras mulheres em situações similares. Sofia, entretanto, começou seus estudos de engenharia na melhor universidade de Lisboa, sustentada pela bolsa que havia conquistado por mérito próprio, mas agora com o apoio emocional e financeiro de ambos os pais. Ela se tornou uma das estudantes mais respeitadas de sua turma, conhecida não apenas por sua inteligência, mas por sua humildade e senso de justiça social. Marco aprendeu que ser pai era muito mais complexo e recompensador do que havia imaginado. Seus encontros com Sofia não eram mais visitas constrangedoras onde ele tentava compensar 17 anos de ausência com presentes caros. Em vez disso, eles desenvolveram uma relação genuína baseada em respeito mútuo, conversas honestas e experiências partilhadas. Pai, disse Sofia certo dia, usando naturalmente a palavra que antes soava estranha. Obrigada por ter lutado por nós. Obrigado por me dar uma segunda chance de ser seu pai. Na verdade, esta é sua primeira chance real. As outras foram só ensaios. Marco riu, admirando a sabedoria de sua filha adolescente. Ela tinha razão. Tudo antes havia sido preparação para este momento, onde eles finalmente podiam ser uma família real. A transformação de Marco não passou despercebida em seu círculo social. Muitos dos empresários que inicialmente o haviam criticado começaram a admirar sua coragem de priorizar a família sobre o status quo. Alguns até procuraram seu conselho sobre como equilibrar sucesso profissional com vida pessoal. Rose, por sua vez, descobriu que o perdão era um processo gradual. Ela nunca esqueceria os anos difíceis que passou sozinha, mas começou a entender que punir Marco eternamente pelos erros do passado não beneficiaria ninguém, especialmente Sofia. Você sabe que eu não esperava me apaixonar novamente, disse Marco para Rose em uma das noites em que ele jantava na casa azul desbotada, que agora havia sido reformada, mas mantendo sua simplicidade original. Apaixonar novamente? Perguntou Rose surpresa. Por vocês duas, pela vida que construíram juntas, pela família que vocês me permitiram fazer parte. Rose sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado paz com o passado. Talvez esta seja realmente uma segunda chance para todos nós. Um ano depois da decisão judicial, Sofia organizou uma pequena festa para comemorar seus 18 anos. Era uma celebração íntima na casa, que agora era genuinamente um lar para 3 pessoas que haviam aprendido que família não é definida por sangue ou dinheiro, mas por amor, compromisso e respeito mútuo. Agnes Allianz nunca voltou a contactar a família. Ela havia se mudado para uma vila do interior, onde vivia uma vida reclusa, ainda amargurada pela decisão de Marco de escolher sua nova família, em detrimento do legado familiar. Alguns parentes ocasionalmente perguntavam sobre Marco e Sofia, mas Agnes sempre mudava de assunto. Marco, entretanto, descobriu que sua relação com Sofia havia despertado nele uma generosidade que se estendeu para além da família. Sua empresa começou a implementar políticas mais humanas, incluindo licença paternidade alargada, apoio a mães solteiras e parcerias com organizações que ajudavam famílias de baixos rendimentos. Você mudou completamente, observou um velho amigo durante um jantar de negócios.
Eu finalmente entendi o que realmente importa, respondeu Marco. Todo o dinheiro do mundo não vale nada se você não tem pessoas que cama para compartilhar a vida. Rose olhava para a transformação de Marco com um misto de admiração e cautela. Parte dela ainda guardava as cicatrizes dos anos difíceis, mas ela reconhecia que o homem que havia conhecido 17 anos atrás era muito diferente do homem que agora fazia parte da vida dela e de Sofia. Às vezes eu penso como seria se você tivesse assumido a responsabilidade desde o início, disse ela numa das suas longas conversas. Eu também penso nisso, mas talvez eu não estivesse pronto então para ser o pai que Sofia merecia. Talvez eu precisasse passar por tudo isso para entender realmente o que significa amar alguém mais do que a si próprio. Sofia, ouvindo a conversa da cozinha onde preparava café para todos, sorriu. Seus pais haviam encontrado um jeito de transformar uma história de dor e abandono em uma narrativa de redenção e amor. Na noite de seu aniversário de 18 anos, Sofia fez um discurso que resumiu tudo o que tinha aprendido durante aquele ano turbulento. 1 ano atrás, eu era uma garota que sonhava em ter um pai. Hoje eu entendo que ter uma família verdadeira é muito mais do que partilhar material genético. É sobre pessoas que escolhem ficar juntas, especialmente durante os momentos difíceis. É sobre perdão, sobre segundas oportunidades e sobre o amor que cresce mais forte através dos desafios. Marco e Rose escutaram, ambos com lágrimas nos seus olhos, percebendo que a jovem à frente deles tinha se tornado alguém extraordinário, não apesar dos desafios que eles tinham enfrentado, mas por causa da forma como escolheram enfrentá-los juntos. A imprensa, que tinha seguido a história intensamente durante meses, gradualmente perdeu o interesse à medida que a família se estabelecia numa rotina normal. De vez em quando, um artigo aparecia sobre o trabalho filantrópico de Marco ou o sucesso de Rose na fundação, mas o aspecto sensacionalista da história tinha dado lugar a uma narrativa muito mais poderosa sobre redenção, perdão e o poder do amor genuíno. No final das contas, o homem que havia desmaiado na rua de uma capital portuguesa tinha ganhado muito mais do que a sua vida de volta. Ele tinha ganhado uma família, um propósito e uma compreensão de que a verdadeira riqueza não é medida em contas bancárias, mas em relações que enriquecem a alma. Rose, que tinha passado 17 anos a carregar um segredo e a criar uma filha sozinha, tinha finalmente encontrado vindicação e respeito. A sua força e dignidade através de anos de dificuldades não só tinha criado uma jovem notável, mas também tinha transformado um homem que pensava que sabia tudo sobre a vida. E Sofia, que tinha começado uma história a salvar a vida de um estranho, tinha acabado por salvar 3 vidas, incluindo a dela, ao descobrir uma identidade e uma família com que sempre sonhara, mas nunca se atrevera a esperar. A Casa Azul desbotada ainda estava de pé na mesma rua, mas agora abrigava não apenas 2 mulheres a lutar para sobreviver, mas uma família que tinha aprendido que o amor é de facto o único patrimônio que cresce quando partilhado. À medida que o sol se punha sobre a capital portuguesa, 3 pessoas sentaram-se juntas na pequena sala, onde tanta dor e alegria tinham sido partilhadas, finalmente compreendendo que, por vezes, as maiores vitórias não vêm de conseguir o que pensávamos que queríamos, mas de descobrir o que realmente precisávamos o tempo todo. 3 meses depois da festa de 18 anos de Sofia, uma chuva fina caía sobre Lisboa quando Marco estacionou em frente à Casa Azul desbotada. Era uma sexta-feira à noite, e ele havia desenvolvido o hábito de jantar com Rose e Sofia sempre que possível. Hoje, no entanto, ele carregava algo especial nas mãos. "O que é isso?" perguntou Sofia quando viu o envelope grande que Marco segurava com cuidado. "Algo que deveria ter existido há muito tempo", respondeu ele, com um sorriso misterioso. Rose secou as mãos no avental e se juntou a eles na pequena sala de estar. Marco abriu o envelope e retirou 3 documentos oficiais. "São certidões de nascimento atualizadas", explicou ele, com voz emocionada. "Sofia, agora você oficialmente carrega o sobrenome Carmen Allianz. E Rose..." Ele hesitou por um momento. "Se você quiser, podemos tornar isso ainda mais oficial."
Rose olhou para ele sem entender completamente. Marco se levantou e, para surpresa de ambas, se ajoelhou diante dela. Rose, eu sei que não posso apagar os 17 anos que você passou sozinha. Sei que fui covarde quando deveria ter sido corajoso. Mas aprendi que o amor verdadeiro não é sobre momentos perfeitos, é sobre pessoas imperfeitas que escolhem ficar juntas e crescer juntas. Sofia cobriu a boca com as mãos, percebendo o que estava acontecendo. Rose Carmin, continuou Marco, tirando uma caixa pequena do bolso. Você me deu a pessoa mais importante da minha vida. Você criou nossa filha com amor, dignidade e valores que eu jamais conseguiria ensinar sozinho. Você me mostrou que ser rico não significa ter dinheiro, mas ter pessoas que amamos. Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi carregado de 17 anos de história, dor, crescimento e perdão. Rose olhou para o homem ajoelhado diante dela, vendo não mais o jovem perdido que havia conhecido no passado, nem o empresário poderoso que havia reaparecido em sua vida, mas o homem em que ele havia se transformado através da jornada que percorreram juntos. Marco, ela disse suavemente, quando eu era jovem e trabalhava na casa da sua família, às vezes sonhava com momentos como este. Depois, quando Sofia nasceu e os anos difíceis vieram, achei que nunca mais acreditaria em finais felizes. Marco baixou a cabeça, temendo a resposta. Mas, continuou Rose, com um sorriso que iluminou todo o seu rosto, nossa filha me ensinou que os finais felizes mais bonitos são aqueles que construímos depois de passar por tempestades. Sim, Marco, eu aceito me casar com você. Sofia soltou um grito de alegria e se jogou nos braços dos dois, criando um abraço de família que selou oficialmente a união que já existia no coração de todos eles. Vocês sabem que isso significa que teremos que aguentar a Agnes como sogra, né? Brincou Sofia, fazendo todos rirem através das lágrimas. Sua avó vai ter que aceitar que agora somos uma família de verdade, disse Marco, colocando o anel simples mas elegante no dedo de Rose. E se ela não aceitar, o problema é dela. Nas semanas que se seguiram, os preparativos para o casamento revelaram mais sobre como a vida de todos havia mudado. Rose insistiu em uma cerimônia simples, mas Marco fez questão de que fosse perfeita nos detalhes que realmente importavam. A cerimônia aconteceu no jardim da Fundação Segundas Chances, cercada apenas pelas pessoas que realmente faziam parte da jornada deles. Sofia foi a dama de honor, radiante em um vestido azul que combinava com seus olhos escuros. Alguns funcionários da fundação estavam presentes, junto com os vizinhos da rua onde tudo começou. Agnes não compareceu, mas enviou uma carta que Marco leu para Rose na noite anterior ao casamento. Filho, ainda não entendo completamente suas escolhas, mas reconheço que você encontrou uma felicidade que eu nunca vi em você antes. Se Rose e Sofia fazem você ser um homem melhor, então talvez eu tenha estado errada sobre muitas coisas. Desejo que vocês sejam felizes. Era um pequeno passo, mas ambos sabiam que era o máximo que Agnes conseguia oferecer naquele momento. Durante a cerimônia, quando chegou o momento dos votos, Marco surpreendeu a todos ao se dirigir primeiro a Sofia. Sofia, você não é apenas minha filha, você é minha professora. Me ensinou que coragem verdadeira é salvar vidas, literal e figurativamente. Me ensinou que família é escolha, não apenas sangue. Prometo a você que serei o pai que mereço ser, não apenas o pai que posso comprar ser. Sofia chorou abertamente, sentindo que finalmente tinha a família completa que sempre sonhara. Então, Marco se virou para Rose. Rose, você me salvou 2 vezes. Uma vez quando Sofia me trouxe de volta à vida, e outra quando me mostrou como viver realmente. Prometo que nunca mais vou fugir das responsabilidades. Nunca mais vou deixar o medo decidir por mim, e nunca mais vou esquecer que o maior patrimônio que posso ter é o amor, a da minha família. Rose, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: Marco, você me deu a oportunidade de transformar nossa história de dor em uma narrativa de esperança.
Prometo que vamos construir juntos um futuro onde nossa filha saiba que pode contar conosco sempre e onde nosso amor será exemplo de que segundas chances podem ser ainda melhores que primeiras. Quando foram declarados marido e mulher, Sofia foi a primeira a abraçá-los, criando novamente aquele círculo de amor que havia se tornado a marca registrada da pequena família. A festa foi simples, com música local e comida preparada pelos próprios convidados. Mas quando o sol começou a se pôr sobre Lisboa, Marco, Rose e Sofia se encontraram sozinhos no pequeno jardim da fundação, finalmente tendo um momento para absorver a magnitude da transformação em suas vidas. Pai, disse Sofia, usando a palavra com a naturalidade de quem sempre a disse. Você se lembra do dia que desmaiou na rua? Como poderia esquecer? Foi o dia que minha vida real começou. Eu estava pensando, se você não tivesse desmaiado, se eu não tivesse feito a massagem cardíaca, se a mãe não tivesse aparecido... Não pense nisso, querida, interrompeu Rose. O destino tem formas misteriosas de consertar os erros que cometemos. Não foi destino, disse Marco pensativamente. Foi amor, o amor de Sofia por pessoas que nem conhecia, o amor de Rose em criar uma filha que salva vidas, o amor transformando erros em bênçãos. Sofia sorriu e pegou as mãos dos dois. Então vamos fazer um pacto. Não importa o que aconteça daqui para frente, nós sempre vamos nos lembrar que somos uma família que foi construída com escolhas, não com acaso, e que essas escolhas nos tornam mais fortes. Concordo, disse Rose apertando as mãos dos dois. Eu também, confirmou Marco. E prometo que vou usar todo o dia da minha vida para merecer a segunda chance que vocês me deram. Quando voltaram para a Casa Azul desbotada naquela noite, agora oficialmente o lar dos três, eles encontraram uma surpresa. Os vizinhos da rua toda haviam se reunido e decorado a frente da casa, com bandeirinhas coloridas e um cartaz que dizia: Bem-vindos à família completa. A rua toda está feliz por vocês, explicou uma vizinha idosa. Todos nós acompanhamos essa história desde o início e estamos orgulhosos de como vocês enfrentaram tudo juntos. Foi Rose quem chorou mais forte, desta vez, percebendo que não apenas havia ganhado uma família, mas que havia sempre tido o apoio e carinho de uma comunidade que a respeitava e admirava. Naquela noite, os três se sentaram na pequena cozinha, onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Sofia estava fazendo planos para seu segundo ano de engenharia. Rose planeava expansões para a fundação e Marco simplesmente observava as duas mulheres mais importantes de sua vida, ainda mal acreditando que finalmente podia chamar aquele lugar de lar. Vocês sabem o que mais me impressiona em toda essa história? Disse Sofia, colocando 3 chávenas de chá na mesa. O quê? Perguntaram Rose e Marco ao mesmo tempo. É que no final não foi o dinheiro que resolveu nossos problemas. Foi a coragem de dizer a verdade, de enfrentar o julgamento das pessoas e de lutar pelo que é certo. O dinheiro até atrapalhou algumas vezes. Marco riu, lembrando de como sua riqueza havia inicialmente criado mais problemas do que soluções. Sua filha é muito sábia, Rose. Nossa filha, corrigiu Rose sorrindo. E ela aprendeu essa sabedoria enfrentando adversidades que crianças ricas nunca enfrentam. É verdade, concordou Sofia, mas agora eu tenho o melhor dos 2 mundos. A força que aprendi sendo filha da mãe e a segurança de ter um pai que escolheu lutar por mim. Enquanto a noite avançava em Lisboa, a pequena casa azul desbotada irradiava uma luz especial, não das lâmpadas baratas que iluminavam seus cômodos simples, mas do calor de uma família que havia provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Marco olhou ao redor da cozinha modesta, pensando em todas as mansões luxuosas que havia habitado durante sua vida, e soube com certeza absoluta que nunca havia estado em um lugar que realmente pudesse chamar de lar até aquele momento. Rose observou o marido e a filha conversando animadamente sobre planos para o futuro, e sentiu uma gratidão profunda por ter tido a coragem de proteger Sofia durante todos aqueles anos difíceis. Cada sacrifício havia valido a pena para chegar àquele momento. E Sofia, olhando para os pais que havia finalmente conseguido reunir, entendeu que sua vida
não havia sido marcada pela ausência de um pai, mas pela preparação para reconhecer o amor verdadeiro quando ele finalmente aparecesse. Do lado de fora, Lisboa continuava sua vida agitada, indiferente aos milagres pequenos que aconteciam nas casas simples de suas periferias. Mas dentro da Casa Azul desbotada, 3 pessoas haviam descoberto que a felicidade não está em conseguir tudo o que se quer, mas em valorizar tudo o que se tem quando se tem as pessoas certas para compartilhar. A última coisa que Marco fez, antes de dormir naquela primeira noite como família oficialmente completa, foi escrever uma carta para seu pai, que havia partido 17 anos antes e cujo luto havia iniciado toda aquela jornada. Pai, escreveu ele, sei que você teria orgulho da família que finalmente consegui construir. Aprendi que deixar um legado não é sobre o dinheiro que acumulamos, mas sobre o amor que plantamos e as vidas que tocamos. Sofia carrega seu sangue, mas mais importante que isso, ela carrega valores que você teria admirado. Rose me ensinou que força verdadeira não é poder, mas resistência. E eu finalmente entendi que ser homem não é nunca mostrar vulnerabilidade, mas ter coragem de admitir quando erramos e lutar para consertar. Obrigado por me dar a base que me permitiu, mesmo que tarde, fazer as escolhas certas. Marco dobrou a carta e a colocou na gaveta ao lado da cama, ao lado da certidão de casamento e das fotos, da família que agora oficialmente existia. Em seu primeiro sonho como marido e pai presente, Marco viu Sofia novamente fazendo massagem cardíaca nele no meio da rua. Mas desta vez, quando ele acordava, não estava sozinho em um hospital. Estava em casa, cercado por sua família, finalmente entendendo que havia sido salvo não apenas fisicamente naquele dia, mas espiritualmente, e que a vida que quase havia perdido na rua havia sido devolvida a ele multiplicada em amor, propósito e completude. A Casa Azul desbotada dormia em paz, abrigando sonhos de um futuro que finalmente estava ao alcance de todos que nela habitavam. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Rose e Sofia tenha tocado profundamente seus corações. Esta narrativa de segundas chances e amor verdadeiro nos ensina que nunca é tarde para fazer as escolhas certas e que a família real é construída com amor, não com dinheiro. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma lista de reprodução especial com histórias igualmente cativantes que exploram os complexos laços familiares e a força do perdão. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história de redenção os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu gosto no vídeo. Todos os dias trazemos relatos únicos que mostram como o amor pode transformar vidas e curar feridas do passado. Não percam nossos próximos conteúdos e nos encontrem nos comentários para compartilhar suas próprias histórias de segundas chances. Até a próxima!